Boa noite, professor Luizinho. Boa noite. Vamos com as perguntas, então, com a imprensa de Brusque e da região. Primeira pergunta, Cláudio Santos, Rádio Cidade. Luizinho Vieira, até que ponto o cartão vermelho do Dentinho prejudicou o Brusque? Não, perder um atleta, né, sempre vai causar prejuízos, né? A gente fez um jogo muito consistente nas suas fases, né? Principalmente na fase defensiva. A gente teve um controle do jogo, soube se defender bem, conseguiu transitar sempre com qualidade. A gente criou algumas situações altamente positivas para a gente poder voltar para casa com a vitória, né? Não foi dessa forma. Passa também pela expulsão, não tenha dúvida, né? Mas a gente tem que enaltecer todo o comprometimento dos atletas também, né? Mesmo com a dificuldade de poder se defender mais ainda em relação a ter um jogador a menos, né? O sentimento, de novo, de que a gente merecia vencer a partida, até como eu falei, pela consistência, não aconteceu. A gente tem que se manter equilibrado, como a gente fez ao longo do jogo, né? Entender esse momento de turbulência, de transição, mas também entender que a equipe vem crescendo, e o jogo hoje foi prova disso, né? Claro que o torcedor sempre vai querer ganhar o jogo, né? E o que a gente plantou é justamente essa consistência, né? Então ter um pouquinho de paciência nesse momento, né? Estudar o que a gente fez, né? E principalmente melhorar e fazer os ajustes necessários para a gente poder fazer um grande jogo contra o Botafogo. Baiano Filho, Rádio Litoral FM de Tubarão. Luizinho, após estar vencendo fora de casa, o Brusque cedeu um empate para a Chapecoense. Qual foi o fator principal para este acontecimento? O jogo, como eu falei, né, a gente teve boa parte do jogo controlado, se defendeu bem. Claro que a expulsão ela vai trazer prejuízos, né, em relação a isso. Acho que as mudanças que a gente fez foi em cima da dificuldade do jogo para poder se defender bem, né, e também ter situações do contra-ataque, porque a Chapecoense se expôs, né, e essa foi a leitura do jogo. A gente conseguiu em alguns momentos, no primeiro momento com o Tavares, essa transição com o pivô, que fez um grande jogo, né, depois no segundo momento com o Elisol. Lamentar, eu acho que a gente merecia vencer o jogo, né? E como eu falei, agora é planejar uma boa semana, uma semana cheia também, né? E fazer um planejamento ainda melhor do que foi essa semana, né? Que possa nos conduzir à vitória contra o Botafogo de Ribeirão. GR de Oliveira, Rádio 89 FM de Gaspar. Foi um ponto conquistado pelas circunstâncias do jogo, expulsão, ou 2 perdidos pela performance da tua equipe? Não, a gente fez um grande jogo, né? O segredo da Série B tem o seu equilíbrio, as suas dificuldades, né? Tem que entender bem a competição. Agora, sempre é muito importante a gente somar pontos, mas o sentimento não só desse jogo, mas principalmente das últimas partidas, né, que a gente poderia ter vencido, porque criou situações para poder vencer, né? Não aconteceu. E como eu falei, a gente tem que se manter equilibrado, de entender o que a gente plantou e o que vem trabalhando, né? Porque a competição é longa, né? E a gente tem que se manter sempre muito equilibrado para poder fazer o jogo que é eficiente, mas principalmente e obviamente sair dessa zona de rebaixamento. Rafael Rádio Araguaia, boa noite, Luizinho. O Brusque chegou a pressionar, saindo na frente e ter chances, mas termina com o 5º empate seguido no campeonato. A sequência preocupa? Não, como eu falei, é uma transição, né? Da minha chegada, é recente ainda, tudo que a gente plantou. Até então, da minha chegada, foi só uma derrota contra o Amazonas.
né, no finalzinho do jogo, numa bola parada. Isso mostra o equilíbrio do que eu penso sobre o futebol e a aceitação dos atletas, né? Então a gente vem trabalhando com muito equilíbrio nas ações, né? Algumas dificuldades ao longo dos jogos, né? A gente tem 3 laterais que trabalham pelo lado esquerdo. Os 3 machucaram. A gente colocou o Dentinho nesse setor, né, para poder trabalhar. Trabalhou muito bem ao longo da partida. Acabou sendo expulso, né, num lance que até a gente poderia ter um controle melhor. Enfim, a gente perde o Serrato também para a próxima partida, um jogador que até poderia trabalhar no setor. Essas são as dificuldades da Série B, né? E aqui não estou nem reclamando o que a gente, de repente, não tem para o jogo, muito pelo contrário. Sei muito bem o que eu estou fazendo, o nível de cobrança que a gente faz com os atletas. O grupo vem respondendo sempre com muito equilíbrio e procurando trabalhar, e vem trabalhando honestamente, né? É um momento que a gente vai ultrapassar ele, né? A janela se abriu, a gente também está atento ao mercado, né? E posso falar para o nosso torcedor que a gente vai crescer muito, né? Alguns atletas importantes estão retornando de lesão, e a maior contratação de todas, né, e como eu falei com a janela agora que se abriu, vai ser a gente jogar no nosso estádio. Falta pouco tempo, né, vai ser para a gente voltar à nossa casa, e eu não tenho dúvidas que o estádio está ficou muito bonito, com o seu gramado sintético, e a gente vai crescer muito ainda para poder chegar e colocar o Brusque onde ele merece. Tomás Ferrari, Rádio La Prima FM de Nova Trento. Luizinho, boa noite. A cada jogo que passa, a situação fica mais difícil em sair da zona de rebaixamento. O Brusque tem um dos piores ataques, com menos de 1 gol por partida. Ainda se percebe a dificuldade do time em criação. Por que o time não consegue criar jogadas para conseguir, então, as vitórias? É aquele negócio, se a gente tivesse vencido hoje, né, a gente teria uma situação altamente positiva, né? E aí, como a gente não venceu, empatou o jogo, né, mesmo com todas as dificuldades, e merecendo até vencer a partida, né, se coloca, de repente, ou se muda um pouquinho o pensamento em cima das dificuldades, né? Eu acho que o grupo está muito focado em relação à sequência, né, de entender. A Chapecoense também está numa zona que dá para... A gente ficaria 1 ponto atrás com a vitória, está num confronto direto pela briga, né, e esse momento a gente tem que entender tudo isso, né, ter equilíbrio. Eu sei que o torcedor não vai gostar, né, mas a minha função aqui é de tirar, no primeiro momento, o Brusque dessa situação, né? E eu não tenho dúvidas que a gente, ao longo dessa sequência, a gente vai atingir essa meta, né? Voltando para a nossa casa, o gramado sintético, muda a velocidade do jogo. Eu acho que a gente plantou uma boa semente, né? Os números se encontram aí para a gente estudar eles. E trabalhar um pouquinho mais na razão, né? Não na euforia do torcedor, muito mais na razão, justamente para a gente poder, num curto prazo, sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento e depois a gente pensar um pouco mais adiante. Obrigado, professor.